Bom, para quem não me conhece, meu nome é Evandro e estamos aqui mais um dia no campo do pimentão. Agora ele está com 47 dias de campo e ele já está começando a apresentar essas dificuldades devido a altas temperaturas. A gente está aqui com frio de 38 graus mais ou menos e essa época do verão costuma acontecer isso, aqui no Nordeste especialmente, né? Não sei na região de vocês, mas aqui o verão é muito forte, com calor muito forte e costuma dar umas trovoadas. Tem região que costuma chover bastante no verão, mas aqui o calor é concentrado. E aqui começa a aparecer alguns problemas devido a esse calor excessivo. Aí a gente vai falar sobre 5 doenças que acontecem mais na cultura do pimentão. Eu estou aqui com ele. Olá, gente. Que vai me ajudar um pouco aí. E vai falar um pouco dessas doenças, ele que já produziu bastante pimentão aí na vida dele, não é verdade? Isso, plantei muito pimentão já, um bocado. Aí eu vou começar aqui a falar de algumas e ele vai complementar. E para começar a lista, a gente vai começar com a murcha bacteriana, que é uma das doenças que mais acontece no verão em estações chuvosas. Quando você nota que tem plantas que estão começando a murchar do nada, que você coloca aguação e mesmo assim ela não volta, isso aí é um sintoma muito forte que pode ser a murcha bacteriana. Isso aí você pode identificar você vendo o caule da planta, a base da raiz, que tem um escurecimento ali. Aí isso indica que é realmente murcha bacteriana, que acontece mais na fase de frutificação da planta. Não acontece quando ela está jovem. Isso aí compromete completamente o desenvolvimento dela a partir daí. E o método para você comprovar se você está com essa doença ou não no seu campo é você pegar uma dessas plantas que está com esses sintomas iniciais, tirar uma lascazinha da base, onde partem as raízes, e você colocar ela num copo d'água. Se essa partezinha começar a descer uma resina, como se fosse uma resina, para baixo desse copo com água, isso aí é a comprovação de que o seu problema é murcha bacteriana. Aí você tem que tomar as medidas necessárias. Agora, quais são essas medidas necessárias? Bom, o primeiro de tudo é você eliminar essas plantas que estão com esses sintomas iniciais, porque senão elas vão passando de uma planta para outra. E outra coisa é você evitar trânsito de pessoas e de máquinas, por exemplo. Tem uma área contaminada com esse problema, e se você bota ela para gradear outra área que você vai fazer um plantio novo, é recomendado que você não faça isso, que você primeiro faça higienização dessas máquinas para poder usar nessa área nova, para não haver essa contaminação cruzada. Outra coisa é que a gente não controla o clima, a gente não controla se a temperatura vai ser alta ou não, mas a gente pode controlar a umidade através da irrigação. Então, evitar encharcamento na área e também utilizar solos com uma boa drenagem, para que você não tenha esse acúmulo de água, fazer canteiros com a boa altura. Isso contribui para que a murcha bacteriana não afete o seu resultado. Eu falo nesse momento, né, da antracnose, é a segunda doença que estamos falando nesse momento. A antracnose é uma doença muito, vamos dizer assim, que influencia muito na produção do pimentão. Porque na área que ela dá, ela é de difícil controle. A antracnose, ela é um fungo que ela pega a parede celular do pimentão, do fruto, e estraga ele. E isso aí, ela fica no solo, ela se esporulula, os esporos dela saem no ar e ela contamina o solo. E isso pode pegar de uma forma que você pode perder a roça toda. Eu digo, não é porque eu estou dizendo, eu perdi roça desse jeito, né? Onde eu comecei a tratar a antracnose, mas não teve controle, porque ela está ali no solo. Quando bate uma chuva de verão, que é uma chuva aqui na nossa região, é uma chuva rápida, passa alguns dias só chovendo e passa, aqueles fungos que estão no solo sobem com a água, né? Eles sobem para os frutos e dá isso. E ele vai dando em muitos pés. Qual é a forma de controle disso? Primeiro, você tem que pensar que você tem que evitar ter na sua roça. Você vai fazer uma adubação equilibrada. Porque como é que essa doença entra no fruto? Simplesmente ela entra pela parede celular da planta, do fruto. Então, nessa parte do fruto, deixa eu ver aqui um fruto aqui para vocês verem aqui. Aqui tem fruto pequeno. Pronto, isso aqui. Esse fruto está em alto desenvolvimento, está crescendo. Então a parede celular dele, logo aqui, ele vai criando espaços que só vê com microscópio. Mas para o fungo isso é suficiente. Isso é a parede celular do fruto. E os blocos, né, celulares, eles têm que ficar bem unidos. Se você fizer uma adubação equilibrada de nitrogênio, fósforo, potássio, beleza. Mas a parede celular ela é constituída especialmente de cálcio e boro. Se você tiver falhado em cálcio e boro, vai ser mais fácil do fungo entrar e você ter mais prejuízo. Então o equilíbrio entre cálcio e boro e as outras nutrições é importante.
E se você colocar nitrogênio demais, quanto mais nitrogênio em excesso, a parede celular vai ficar mais longo, o pimentão vai crescer mais o fruto, mas vai ficar mais protegido. Então você bota em equilíbrio isso, né, que eu não vou dizer quantidade, porque cada solo e cada planta tem um exercício diferente. Você vai ter que fazer a média e você ir dosando, mas é isso aqui. E tem produtos que tem, né, que ajuda a controlar a antracnose, ele tem resiste para a antracnose. Mas lembre, o produto que tem, por mais bom que ele seja, ele faz o quê? Ele controla o fungo. E ele não controla 100% do fungo, porque ele está no solo. Mas acontece que ele não controla o erro de nutrição que você possa ter. Então, se você tiver um equilíbrio bom de nutrição e um equilíbrio bom, né, de tratamento né, com defensivo agrícola, você vai ter mais sucesso e não vai ter um prejuízo de perder a roça toda, perder alguns frutos e não perder demais. E agora a terceira doença, que casa mais com uma deficiência, complementando agora o que o Everaldo falou, temos aqui um caso aqui para mostrar para vocês, ó. É aquele que eu mostrei no início do vídeo, olha só esses frutos aqui. Isso aqui é um caso, aqui ó, ele fica dessa forma aqui. No tomate é chamado de fundo preto, no pimentão eu não sei como é chamado, mas eu acho que é fundo preto também. Porque o que causa isso aqui é deficiência de cálcio e boro. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou fazendo a fertirrigação aqui 2 vezes por semana. E eu coloco, uma dessas fertirrigações eu coloco nitrato de cálcio. 1 vez por semana nessa roça toda. E como é que aconteceu isso aqui em vários frutos? Bom, a resposta pode parecer contraintuitiva, mas isso aqui foi falta d'água. Não tem como o cálcio subir para a planta e ir para o fruto se está faltando água. Porque o que é que aconteceu aqui? Como estava chovendo há um tempo atrás, eu pedi para suspender a irrigação. E por ter suspendido a irrigação, acabou que, mesmo eu fazendo a fertirrigação, a nutrição não chegou ao ponto que ele estava precisando. E aqui o pé de pimentão multiplicou muito o tamanho. Para vocês verem aqui, ó, eu passei o fitilho quando ele ainda estava na idade certinha aqui, ele estava nesse tamanho. Mas ó, 2 semanas se passaram, ele já cresceu esse tanto. Ou seja, a exigência nutricional dele também foi muito grande. Ele cresceu bastante aí, a necessidade dele. E olha só aqui o que aconteceu com os frutos, ó. Principalmente esses mais novinhos. Os mais velhos ainda se saíram um pouco. Estão aqui com um bom desenvolvimento ainda. Mas esses aqui, não importa o que eu faça, mas esse aqui já perdi o desenvolvimento deles. Não vou conseguir fazer uma boa colheita deles mais. Aí esse é um caso. É uma deficiência de cálcio e boro, mas é ocasionado por uma deficiência de água. E complementando já, tem outro pimentão que eu quero mostrar para vocês, ó. Até uma tristeza mostrar isso aqui, mas ó. Isso aqui não é deficiência de nada, isso aqui é excesso de sol. Quando falta cobertura foliar aqui e o sol acaba pegando diretamente o pimentão, fica essa mancha aqui esbranquiçada. Isso aqui, na verdade, não é deficiência de nada, é só que o pimentão não conseguiu fazer a cobertura do próprio fruto. Aí isso acontece também. Eu vou falar aqui um pouquinho agora de mancha bacteriana. A mancha bacteriana no pimentão, ela causa um dano enorme. Ela atinge as folhas e as folhas caem. Quando você vê que o pimentão está caindo nas folhas tudo, pode ser mancha bacteriana. E ele, quando ela tem uma incidência alta, dá até no fruto. Dá também umas manchinhas no fruto também, que é diferente da antracnose, que é grande, né? O pessoal chama de olho de coruja, antracnose. Mas no caso da mancha bacteriana, ela é diferente. Só que ela cai as folhas. Quando cai as folhas, o pimentão fica vazio. O pé de pimentão fica só as folhas. Então não consegue crescer fruto. E também dá nos frutos também. Agora, como é que você pode controlar isso? Primeiro, você tem que usar bactericida. Se você estiver usando fungicida, você não vai conseguir controlar isso. Segundo, mas por que causa isso? Geralmente na região aqui, ela dá em período de chuva. Vai a chuva, pega um sol, alguns dias de sol, e ela se multiplica rapidamente. Porque naturalmente esse tipo de bactéria tem no solo. Ela é também chamada de xanthomonas, mas ela é chamada no pimentão de mancha bacteriana. Não é murcha, é mancha. A murcha ela dá na raiz e ela murcha por inteiro. Esse dá na folha e no fruto e cai as folhas. Você usou bactericida adequado, você controlou a questão da irrigação também, que ele também é importante, ele está no solo. Então se bate a irrigação no solo e sobe a terra,
também sobe ele também sobe também a bactéria. E outra coisa, tem material resistente disso. Por exemplo, não é falando de pimentão quem é o bom e quem é o ruim. Eu plantei e eu vendo muda. O pimentão hoje, que consegue produzir melhor no inverno, que é mais resistente a isso, é o colima, que eu conheço. Ah, tem aqui vários. Bom, vamos ver agora o que vai produzir. Mas o colima ele é mais resistente. Tanto é que o pessoal aqui no inverno consegue produzir pimentão sendo colima. Não é que ele é imune de tudo, mas é mais fácil produzir. Então, quando você vai escolher uma semente, tem que escolher uma semente mais resistente ao que você tem de problema na sua área, na sua região, no seu estado. Para fechar aqui, com chave de ouro aqui, a quinta doença é nematóide. O nematóide ele causa um dano enorme na planta e na sua produção. Existem muitos tipos de nematóide e alguns deles pegam o pimentão. Mas o pior deles, que causa maior dano, é o meloidógeno. Ele faz umas bolinhas na raiz da planta e a planta não consegue absorver nutrientes, não consegue absorver a sobrevivência dela, ela começa a comprometer e chega até o final a morrer também. Isso acontece mais no períodos de sol plano, no período mais quente do ano. É onde a planta exige mais e ela termina não tendo, porque o clima também é favorável para que essa praga, né, ela desenvolva, ela cresce a população dela e causa um dano muito grande na produção. Todo solo já tem, mas quando ela está em equilíbrio no solo, está tranquilo. Porque existem outros, é tipo assim, um que equilibra o outro. Por que não existe muito nematóide? Porque existe o inimigo natural dele. Ele não se multiplica tanto. Porque as condições não são favoráveis para ele só se multiplicar. Então, quando você planta e entra com a cultura, com adubação, com algumas coisas assim, e o clima está muito quente, aí é favorável para que se multiplique. Uma das coisas para você se prevenir, olhe bem a palavra que eu estou usando, prevenir. Eu não vou dizer a palavra que você vai usar para controlar. Por que não controlar? Porque quando você vai controlar, já tem um dano grande na área. Você vai cumprir para você prevenir. E o biológico que eu usei, tipo assim, eu vou plantar pimentão. Então, quando eu plantei, já comecei a usar já. Tem vários tipos de biológico. Eu vou falar de um, mas tem outros. Você pode usar até junto ou mudar, que é o tricodermil. O tricodermil ele é um produto de uma empresa muito conceituada no Brasil e no mundo, que é a Copse. E você pode usar ele desde quando plantar, ou antes de plantar já. Vai plantar para a semana, começa a usar ele agora já. Começa a usar ele agora. Porque ele não vai deixar a população de nematóide crescer. Se o clima é favorável, você aumenta um pouquinho o seu custo, mas você já garante que aquela população não venha a crescer. Porque o prejuízo que ele causa pode pesquisar o prejuízo de nematóide na área de pimentão, e você vai ver que quando ele pega muito. E não deixa você produzir por muito tempo. Controle essa praga, né? No início, antes dela existir, você tem que se prevenir, a palavra seria essa, a palavra é essa, se previna, que você vai ter uma produção boa. Falar um pouquinho da Semeatec, dos vídeos que antes era Semear Agropecuária, tem vários vídeos aí que falam sobre várias doenças de várias culturas. E tem um falando especificamente somente de nematóide. Assista esse vídeo para você se aprofundar mais. Então é isso, pessoal. Nossas 5 dicas aí de 5 doenças e até um bônus aí que teve sobre doenças que dá muito no pimentão. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com a gente. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde. Então, se esse vídeo foi para você, deixa o gostei para ajudar a gente. E também compartilhe esse vídeo para quem você quer que produza mais e melhor. Até a próxima. Falou.